uma doutrina que tem a caridade como bússola, uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos, uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Chico Xavier tornou o fenômeno da psicografia reconhecido mundialmente. Hoje vamos falar sobre esse tipo de mediunidade, capaz de trazer cartas e livros para ajudar o conhecimento da vida espiritual. Mas em que circunstâncias podemos recorrer a um médium para receber essas mensagens? Allan Kardec realizou um grandioso trabalho quando da elaboração de O Livro dos Espíritos, a primeira obra da codificação. Ali naquele momento, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail estava se iniciando no conhecimento das reuniões mediúnicas, quando ele começa a frequentar, especialmente na casa da família Boudin, e ali ele vai tomar contato com as mensagens dos espíritos. É claro que ele já trazia o conhecimento das reencarnações anteriores e também ele estava preparado para a missão de ser o codificador da terceira revelação. A psicografia é um tipo de mediunidade que foi extremamente utilizada na época da codificação. Allan Kardec publicou os 5 livros da codificação através da psicografia. A gente vê aqui principalmente o Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas. Kardec ia formulando perguntas aos espíritos, eles iam respondendo sempre pela psicografia. Pode surgir alguma dúvida nas pessoas quando começam a pensar assim: como que foi possível a Allan Kardec validar e compor essa obra toda, a codificação? Porque os espíritos são invisíveis, os médiuns simples seres humanos. Como ele pôde conseguir tudo isso? É claro que havia em torno do professor Rivail, quando ele começou a se interessar pelas reuniões mediúnicas, toda uma equipe preparada para o trabalho que seria realizado. E começou pelas mesas girantes, pela cesta de bico, até que se valeram também de penas de parto para escrever, né? Para escrever os textos. Mas Kardec não ficou só nisso. Ele teve uma abordagem metódica na medida em que ele organizou, né, todos esses fenômenos de forma a ter um valor epistemológico. O que é isso? A ter um valor científico. Então, em O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala que ele fazia o que ele chamava de controle universal das comunicações. Isto é, ele pegava uma pergunta, por exemplo, para ser feita aos espíritos, e ele entregava essa pergunta a vários médiuns que não se conheciam entre si, que nem moravam na mesma cidade. Depois ele pegava as respostas dos espíritos e as cotejava. Então, fazendo o cotejamento, ele ia tendo uma ideia se aquela resposta era realmente da espiritualidade, envolvia a presença dos mentores espirituais ou não. E nisso ele utilizou esse método científico da comparação para que ele pudesse fazer a codificação da doutrina dos espíritos. Então, para Allan Kardec validar todas as mensagens que ele recebeu, ele utilizou o método científico. Eu diria que Kardec foi uma espécie de secretário dos espíritos, né? Ele é que coordenava os assuntos, as ideias que iam sendo desenvolvidas, ele ia catalogando, e assim foi feita a codificação da doutrina espírita, sempre pela psicografia, o escrever sob influência dos espíritos. A psicografia consiste em uma escrita por parte dos espíritos em que eles se valem da mão do médium para escrever. Agora, essa psicografia ela pode ser mecânica ou ela pode ser intuitiva. A psicografia mecânica consiste em o espírito pegar na mão do médium, se valer da parte motora para escrever. Quando o médium não tem consciência e escreve aquilo que o espírito está querendo que seja passado sem interferência alguma. Ou seja, o espírito atua diretamente sobre a mão do médium
e ele vai escrevendo, tendo um impulso no braço, na mão, e ele vai escrevendo inconscientemente daquilo que o espírito está transmitindo, e é por isso chamado de médiuns mecânicos, que tem esse tipo de faculdade que é muito rara. O médium mecânico é uma especificidade e que hoje nós não encontramos assim com tanta facilidade aqueles que o sejam. Já a psicografia intuitiva, a entidade vai se valer da alma do médium, vai se valer do pensamento do médium. Quando o médium tem consciência do que está acontecendo e pode auxiliar e interferir na mensagem. É uma forma muito rica de adquirirmos mensagens do plano espiritual, tá? Haja vista o quanto as obras psicografadas, de certa forma, fundamentam, divulgam e educam. Na maioria das vezes, os médiuns são conscientes, intuitivos e podem ser semimecânicos, intuitivos e também tendo um impulso sobre o braço, o impulso na mão. No momento que a gente perde um ente querido, a gente fica um pouco desesperado. E no momento do desespero, as pessoas vão procurar qualquer recurso. E um dos recursos hoje em dia é procurar um centro espírita. Seja para procurar conforto ou para conseguir alguma comunicação. Quantas mães foram consoladas através da psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier? Os livros, as mensagens, toda essa maravilhosa contribuição de Chico Xavier para com a humanidade. Com isso, a psicografia se tornou assim de interesse geral. As pessoas leigas, as pessoas que não são espíritas, mas que tendo noção da possibilidade de uma mensagem psicográfica, muitas vezes no desespero da partida de um ente querido, tentam encontrar um médium que pudesse trazer notícias desse parente desencarnado. A saudade dos nossos entes queridos, ela é doída. Como diz os espíritos, quando nós estamos com uma dor física, nós vamos até um médico, pegamos uma receita, vamos até uma farmácia, compramos o medicamento, tomamos esse remédio, a dor passa. Mas e a dor da alma? Quando dói na alma? A saudade de um filho, a saudade de um pai e de uma mãe. A quem nós devemos recorrer? Nós sempre podemos procurar algo que vá nos acalentar e que vá confortar as nossas dores. Geralmente nós procuramos centros espíritas para receber cartas psicografadas quando estamos com dor, estamos sentindo a saudade de algum ente. Se você morresse hoje, você não gostaria de falar com seus parentes para dizer que não morreu? Você não teria uma vontade absurda de explicar? Você é pai, você é mãe, você é namorada, você é noiva, não importa. Você não teria essa motivação muito forte para falar? Por que os espíritos seriam diferentes de você? Existem várias casas espíritas que trazem cartas, inclusive de parentes. Então é um recurso muito louvável, porque ameniza as dores, não é? Agora, logicamente, com critério, de analisar as mensagens, mas é um recurso muito rico, aconselhável e bastante reconfortante. A maioria fala, não, eu voltei a viver depois que eu recebi essa mensagem, porque as mensagens vêm recheadas de informações que não deixam nenhuma dúvida para o encarnado de que realmente aquela mensagem é legítima, é daquele ente querido que partiu. Então, nós podemos, é relativamente fácil, os parentes têm muita vontade, todos vão falar não, tem alguns que não têm condições mentais, isso depende do tipo de pessoa, do tipo de morte, então varia de pessoa para pessoa. É interessante observar que nem sempre a pessoa indo atrás de um médium que já é bastante conhecido e que realmente recebe mensagens de familiares desencarnados para os encarnados, mas de repente pode acontecer da pessoa chegar lá e não ter o atendimento, não ser atendida na sua pretensão, na sua vontade. Mas Chico Xavier já dizia que o telefone toca de lá para cá, então não necessariamente a gente vá no centro espírita e tenha uma mensagem do nosso ente querido. Isso não quer dizer que ele nos esqueceu, que ele nos abandonou ou que ele desapareceu, como muitos pensam. Isso significa apenas que ainda não chegou o momento dele se comunicar e dele trazer a mensagem. Porque depende de uma série de fatores, é o espírito estar em condições de transmitir a manifestação. Principalmente recém-desencarnado, que é o que motiva mais as pessoas a procurarem um centro espírita. Tem notícia de alguém que desencarnou há pouco tempo, mas os desencarnados não têm condição, com poucas exceções,
para transmitir uma manifestação. As pessoas usam uma palavra que ela é imprópria, mas eu até entendo os motivos pelos quais usam. Era assim, eu perdi meu filho, perdi meu marido, perdi minha esposa. Nós não perdemos ninguém, mas a falta de conhecimento leva a pessoa a admitir que a pessoa morre. E se a gente admite que morre, fica realmente um vazio, uma perda muito grande. Fica para quem pensa desta forma. Não é fácil morrer, não? Morrer é um negócio complicado, porque nós temos que deixar um corpo que nos serviu durante décadas, ao qual nós estamos tão integrados que nós somos o nosso corpo, né? A nossa identidade está relacionada com o corpo. De repente você tem que deixar o corpo, vai para o mundo espiritual, tem que se adaptar a uma nova situação, com a qual nós não estamos familiarizados. Então o espírito passa por um período, às vezes até longo, de adaptação à vida espiritual, sem condições para vir transmitir uma mensagem. Quando os espíritos que desencarnam ficam em nosso meio, ficam bem próximo da pessoa que tem por eles um amor muito grande, uma simpatia muito grande, uma afeição muito grande. De forma que, se nós, com um pouquinho de conhecimento, exercitarmos a prática do uso do pensamento, nós vamos poder nos comunicar sempre com aqueles que partiram deste mundo, mas se encontram bem próximos de nós, numa nova situação. Deixa para conversar com os espíritos encarnados durante as horas de sono, quando nós podemos nos encontrar com eles, embora não guardemos os detalhes desse encontro na forma assim de um sonho, nós guardamos as impressões, as sensações de um encontro com os nossos seres amados do mundo espiritual. Uma mãe que tem o seu filho desencarnado, ela quer algum recado, alguma palavra, isso fica no campo do sentimento, das necessidades. Então, quando isto é possível e é verdadeiro, né? Então eu creio que isso atende a esse fator de grande necessidade da pessoa em receber alguma mensagem de algum ente querido que partiu desta vida, digamos assim. Agora, é preciso que as pessoas conheçam a proposta espírita e, através do recurso do pensamento, saibam se aproximar para sentir até mesmo a presença daqueles que dizem já partiram. Sendo que a psicografia ela é uma expansão que dá para o médium muito grande e coloca a gente em contato com a espiritualidade. Agora, qual espiritualidade que nós queremos entrar em contato? Isso depende do esforço de cada médium, da seriedade com que ele encara esse trabalho. Muitos médiuns de psicografia dizem que durante anos eles acabaram escrevendo várias cartas só como teste. Os espíritos passavam ditado e depois falavam, pode jogar tudo fora, que isso daí é só teste para que eles pudessem se preparar. O médium não é um telefone, isso é que precisa ser destacado sempre, né? Se o médium fosse um telefone, seria uma beleza. Mas o médium, ele capta o fluxo mental, ou o pensamento do espírito, que ele vai exprimir com o seu próprio recurso, ou seus recursos. Tanto com relação à terminologia, o português que ele vai transmitir, quanto em relação à forma. Então ele recebe o pensamento, você pode sentir o pensamento do espírito comunicante. E o maior remédio que eu tenho para desenvolver a mediunidade é o trabalho do bem, onde as intuições chegam, onde muitas vezes nós temos as inspirações. Então eu vejo que a psicografia, ela é por ser ela a mediunidade mais comum, mas vejo que ela pede uma seriedade e implica num conhecimento muito grande. Lidar com a mediunidade requer responsabilidade e estudo, tanto para receber psicografias, quanto para analisar a qualidade dessas mensagens. Tchau!